2 moradores de rua morrem após comer marmita doada em Itapevi, na Grande São Paulo. Gravação de videoclipe vira caso de polícia no Rio de Janeiro. Carro que perseguia moto após briga de trânsito atropela e mata um idoso. Crianças pulam do 3º andar de um prédio para escapar de incêndio na França. Estados Unidos compram as primeiras 100 milhões de doses das vacinas contra o novo coronavírus desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. São Paulo registra o maior número de novos casos da Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia. Novo exame mostra que o presidente Jair Bolsonaro ainda está com o novo coronavírus. Tribunal de Contas da União dá 15 dias para o governo explicar por que gastou menos de 30% da verba emergencial para o combate à pandemia. Levantamento revela que 4 em cada 10 cidades brasileiras não têm serviço de esgoto. E o retorno da Copa do Nordeste. Rodada decisiva define os classificados para as quartas de final. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. 82.771 brasileiros já morreram de Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram 1.284 óbitos. Mais de 2.227.500 brasileiros foram infectados. 67.860 somente nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia. Mais de 1,5 milhão estão curados. O estado de São Paulo também registrou hoje o maior número de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Brasil, mais no mundo. Veja daqui a pouco, Estados Unidos ordenam o fechamento de consulado chinês no Texas. Nuvem de gafanhotos volta a se aproximar do Brasil e plano de combate a insetos conta com mais de 400 aeronaves no Rio Grande do Sul. O SBT Brasil volta já já. Dois moradores de rua morreram depois de comer marmitas doadas em Itapevi, na Grande São Paulo. Um menino e uma adolescente que também consumiram a comida estão internados em estado grave. A câmera de segurança registrou mais uma entrega. Então tem comida de uma semana que está lá com eles. Foi enterrado hoje na Grande São Paulo o corpo do homem de 63 anos que foi atropelado por um veículo em alta velocidade. O motorista do carro perseguia um motoqueiro depois de uma briga de trânsito. Ao fazer a manobra para a próxima sexta-feira. A polícia abriu um inquérito para investigar os possíveis crimes cometidos durante a gravação de um videoclipe na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. As imagens mostram homens portando réplicas de armas em meio a crianças. Os responsáveis podem ser indiciados por corrupção de menores e incitação ao crime. A imagem é impactante. Poderia gerar um Homens confronto. aparecem carregando. Um homem acusado de abusar de pelo menos 60 adolescentes foi preso hoje no interior do Maranhão. Depois de conseguir a confiança das vítimas, ele pedia fotos íntimas e ameaçava divulgar na internet. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Um homem morreu depois de ser... um dos agentes de analfabeto. Eu estou aqui com um analfabeto do PMC. As mortes provocadas por policiais em serviço diminuíram mais de 70% no Rio de Janeiro durante o mês de junho. Para especialistas em segurança pública, essa redução se deve à proibição de operações em comunidades durante a pandemia. E mais eficiência no combate à criminalidade e à produção de segurança para a cidade. Na França, 2 crianças pularam do 3º andar de um prédio para fugir de um incêndio. Na queda, as imagens mostram foram hospitalizadas com fraturas nos braços. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O IBGE divulgou hoje um novo panorama do saneamento básico no Brasil. Se a água abastece praticamente todos os municípios, 4 em cada 10 ainda não têm esgoto tratado. Uma das espécies de aves urbanas mais resistentes. E, em função disso, nós temos um déficit sanitário histórico. O governo do Rio Grande do Sul se prepara para a possível chegada de uma nuvem de gafanhotos que avança por países vizinhos. Mais de 400 aeronaves podem ser acionadas para aplicação de pesticidas. A ameaça vem no Rio Grande do Sul.
Os Estados Unidos fecharam hoje um acordo para a compra das primeiras 100 milhões de doses das vacinas contra o novo coronavírus que estão sendo desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Essas vacinas serão testadas em 1.000 voluntários brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou os estudos, que devem começar no início de agosto. O nosso conhecimento científico no Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos fecharam hoje um acordo para a compra das primeiras 100 milhões de doses das vacinas contra o novo coronavírus que estão sendo desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Essas vacinas serão testadas em 1.000 voluntários brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou os estudos, que devem começar no início de agosto. O nosso conhecimento científico... Eu tenho a impressão que não vai haver nenhum problema para nós aqui no Brasil. Tomara, né? Tomara. Seja por medo ou pelo isolamento social, 500 milhões de passageiros deixaram de usar o transporte sobre trilhos desde o início da pandemia. E mesmo com a retomada lenta da economia, o setor ainda está longe de atingir os níveis anteriores à crise. Tem que usar máscara. Por quê? Porque senão pega o coronavírus. O mundo ultrapassou hoje a marca de 15 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Mais de 619 mil pessoas morreram. Na Bolívia, as autoridades recolheram mais de 400 corpos em casas e ruas. A maioria era de vítimas da Covid-19. A transparência é fundamental para a administração pública. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que vai prorrogar por mais 2 meses a pausa nas prestações dos programas da Casa Própria. Agora, a suspensão dos pagamentos pode chegar a 180 dias. Os pedidos de prorrogação podem ser feitos a partir da próxima segunda-feira pelo telefone ou pelo aplicativo da Caixa. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina decidiu abrir processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, do PSL, e a vice Daniela Rainer, sem partido. O autor do pedido é um defensor público que acusa o político de aumentar os salários de procuradores do Estado sem autorização do Legislativo, o que seria crime de responsabilidade. A vice-governadora disse que confia na Assembleia e no compromisso com a Justiça. Já o governador ainda não se pronunciou. A reforma tributária do governo pode ser encaminhada em 4 etapas ao Congresso Nacional, onde, aliás, já existem 2 outras propostas, na Câmara e no Senado. A primeira parte foi entregue ontem. As seguintes vão trazer mudanças nas deduções do imposto de renda e também no fim da contribuição sindical pelas empresas. Fique atento em relação a essa situação. O relator da PEC do Fundeb no Senado promete manter o texto aprovado pela Câmara para agilizar a votação. A proposta que muda o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica deve aumentar o valor mínimo investido por aluno. A estação pode texto ser base... ainda em julho. Os alunos das escolas particulares do Amazonas completaram mais de 2 semanas de retorno às aulas, que foram antes suspensas por causa da pandemia. Com cuidado redobrado e medidas de proteção, nenhum contágio entre estudantes foi registrado até agora. E vai mandar o seu filho de volta para estudar. Os Estados Unidos ordenaram o fechamento do consulado chinês no Texas. A decisão foi tomada um dia depois que o Departamento de Justiça americano acusou hackers chineses de roubar dados de uma pesquisa sobre a vacina contra a Covid-19. 42 mil mortes e 1.182.000 recuperados. Veja no próximo bloco. Depois da volta do Campeonato Carioca, agora é a vez do Gaúcho e do Paulista. A adolescente afegã mata 2 integrantes do Talibã para vingar a morte dos pais. O SBT Brasil volta já já. Começou hoje no Reino Unido um julgamento internacional da tragédia provocada pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, há quase 5 anos. Um tribunal da Inglaterra vai decidir se a mineradora Samarco terá que prestar contas à justiça britânica. Que a defesa das vítimas deverá pedir caso a justiça britânica aceite julgar o processo. Em nota, a BHP, que é a controladora da mineradora Samarco, afirma que a ação não compete aos tribunais britânicos. A
A empresa informou ainda que tem total comprometimento com as ações de reparação relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão e que já foram pagos mais de 2,5 bilhões de reais às vítimas da tragédia. Uma adolescente afegã Estaduais se vingou voltam a ser da morte. disputados hoje e com clássicos. No Rio Grande do Sul é dia de Grenal, mas em Caxias do Sul é que a Prefeitura de Porto Alegre vetou a partida na cidade por causa da pandemia. Em São Paulo, Corinthians e Palmeiras jogam em Itaquera e a rivalidade começou antes mesmo da bola rolar. Vândalos invadiram a Arena do Alvinegro. A polícia já descobriu que foram 4 torcedores palmeirenses. Um suspeito foi detido e liberado. Uma das traves foi pichada e no gramado os invasores lembraram o placar da maior goleada do Palmeiras sobre o Corinthians. Claro que é a nossa Bahia, né? Vai ficar aqui em Salvador. É campeão, rapaz. E alegria, só alegria. Só alegria. E não se esqueça, às 9 da noite tem Chiquititas. E em seguida, Cúmplices de um Resgate. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.